A paz do Senhor, meus amados irmãos. Domingo, dia 10 de maio, comemoramos o Dia das Mães e eu quero deixar para a tua vida uma reflexão no exemplo de uma mulher que dentro da Bíblia se tornou um exemplo de mulher de Deus e que foi conhecida como a mãe de Israel. Falando da juíza Débora, uma mulher que foi levantada por Deus para trazer livramento para Israel. Olha o que diz Juízes 4, versos de número 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Além do Senhor ter escolhido Débora como juíza, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor também escolheu Débora como profetisa. Algo que não era muito comum nos dias de Débora, pois os profetas, eles eram seletos, eles eram escolhidos de maneira bem seletiva. E agora a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor também, além de escolher Débora como juíza, escolhe Débora para ser profetisa. Sabemos que os profetas são aqueles que recebem de Deus uma palavra, uma mensagem e passam e transmitem para o povo aquilo que recebeu de Deus. E eu acho interessante ressaltar que o escritor da Bíblia ele vai dizer que Débora, ela era esposa de Lapidote. E eu creio que quando o escritor da Bíblia se menciona, ele está enfatizando que Débora, ela era uma mulher de família, ela tinha uma casa, ela tinha uma rotina familiar. E eu creio que na sua rotina familiar, dentro da sua casa, Débora era um exemplo. No tempo dos juízes, basicamente, a história de Israel era desta maneira. O povo se afastava da presença, Deus permitia que o povo fosse oprimido, o povo de Deus então clamava e o Senhor levantava um libertador. É desta maneira que o Senhor levantou Débora para trazer livramento para Israel. Israel estava vivendo oprimido por um rei cananeu que se chamava Jabim. Jabim ele possuía 900 carros de ferro, que na época era uma força bélica que não era comum. Mas eu quero ressaltar neste momento que embora Jabim tivesse um grande exército, 900 carros, a maior força bélica estava sobre o povo de Deus. Porque a maior arma que o Senhor nos deixou foi a oração. E o povo de Deus sendo oprimido, e como eu já te disse, por 20 anos estavam sendo oprimidos. Eles dobraram os joelhos, clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou Débora para trazer livramento para Israel. Deus vai trazer direção para que o povo de Deus viesse viver o livramento. E eu acho interessante, e eu quero ressaltar, que quando nós lemos a Bíblia, nós conseguimos entender que o Senhor já havia trazido direção para Baraque, ele que era líder do exército de Israel, e Baraque, por algum motivo, não havia seguido a direção de Deus. Débora então manda chamar Baraque, diz para ele que ele deve agir, deve fazer como o Senhor ordenou, para que o livramento então venha sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. Mas Baraque vai dizer para ela que ele só vai para a peleja se ela for junto. Débora então vai deixar bem claro que ela vai para a peleja, mas e todos saberiam então que a vitória de Israel viria através da vida de uma mulher. Nós vemos aqui então que Débora, além de ser juíza, além de ser profetisa, esposa, ela também era uma guerreira. Ela foi para a guerra, ela foi guerrear a favor de Israel e o Senhor trouxe livramento para o povo de Deus. Deus vai direcionar o povo do Senhor para o lugar, para o local aonde o Senhor já havia decretado e projetado para que ali Israel viesse viver a vitória, viesse viver o livramento. O exército de Jabim, ele é derrotado pelo poder de Deus. E o Senhor é aquele que traz paz para Israel. Que o Senhor também possa te usar, mulher, serva do Senhor, para trazer paz, para trazer livramento para a tua casa. Débora, ela que foi juíza, ela que foi profetisa, ela que foi uma guerreira, foi conhecida como a mãe de Israel. Foi uma mulher que acolheu o povo de Deus e que com a presença do Senhor julgou com equidade os escolhidos de Deus. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Se você sentir no seu coração, compartilhe esse vídeo para que Deus venha edificar mais vidas através do poder da palavra de Deus.